Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora o programa Dualidade. Hoje nós vamos falar sobre mediunidade na adolescência, no jovem. E vamos ver devagarinho o que a gente pode acrescentar isso àqueles que estão lidando conosco, na nossa família, no nosso centro espírita. E para trazer esse assunto para todos nós, com grandes esclarecimentos e conhecimento de causa também, nós vamos receber ele, que é um grande colaborador aqui da TV Mundo Maior, responsável por toda a nossa produção. Nós estamos falando de Júlio Sena. Seja muito bem-vindo. Olá, Celina. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço pela oportunidade. É sempre muito bom estar com você. Você traz as coisas de uma forma leve, esclarecedora, que todo mundo consegue entender, né, numa boa. Porque o espiritismo é isso, tem que ser leve, tem que ser fácil, né, para todo mundo entender. Júlio, mediunidade na adolescência, de repente um pouquinho ainda do final da infância. Sim. É uma coisa simples? Não é simples, mas é natural. Acho que a gente já começa por aí. E eu tenho passado por algumas mocidades e eventos também que têm contato com a juventude, e muitos jovens têm nos perguntado com relação a isso. Eu estou tendo algum tipo de fenômeno mediúnico, eu estou tendo visões, ou eu estou ouvindo alguma coisa, estou muito preocupado, né, com relação a isso, mas o centro que eu frequento não tem abertura para a gente falar sobre isso. E quando não tem abertura, como é que faz? Essa é a grande questão que a gente tem percebido. Muitos centros, né, no Brasil a gente tem mais de 15 mil centros registrados, fora aqueles que nem têm o registro ainda, e a maioria deles não tem um trabalho de mediunidade voltado para a adolescência e juventude. E aí a gente fala na faixa de 15 a 20 anos, mais ou menos. Mas o mais comum é abaixo de 18 anos. E alguns relatos que eu já ouvi, e que já ouvi de amigos que me passaram, foi algo do tipo: você tem 16 anos, começou a ter algum tipo de manifestação mediúnica, não está se sentindo tão bem, quando você fizer 18 anos, aí você entra no curso. Vai para casa, leia o livro dos médiuns e vai dar tudo certo. E não é assim que funciona. E não tem um acolhimento, que é super importante, não tem o esclarecimento, e aí você não dá a oportunidade daquele jovem se formar na casa. E a gente esquece das bases do espiritismo. O espiritismo começa com uma série de jovens, as meninas Baudin, né, que fizeram a psicografia, Ruth Céline Jaffé, a Hermance Dufault e tantas outras, eram meninas, eram jovens. E além desses, ainda tivemos grandes nomes do espiritismo como Leon Denis, Camille Flammarion, Gabriel Delany, que tiveram contato com a mediunidade, que eram jovens e foram recebendo esse ensinamento, essa orientação e depois a responsabilidade de tocar tantos trabalhos e se tornaram grandes estudiosos, né? Então precisa mesmo do início de estudo, de pesquisa, mas acompanhado, não é, Júlio? Acompanhado. Porque senão fica dúvida demais na cabeça do jovem. Sim. Alguns centros, aqueles poucos que fazem, deslocam uma das pessoas que faz o trabalho mediúnico da casa, ou que muitas vezes em alguns centros tem a vivência mediúnica, né, um estudo sobre a mediunidade. Então traz esse dirigente, geralmente aquele que consegue conversar com o jovem, que tem menos preconceitos e pré-julgamentos, que vai saber falar de igual para igual e ouvir as dúvidas e trazer as respostas. Então essa pessoa pode ficar como responsável do grupo e esse grupo começa então o estudo. Você consegue acolher, orientar e depois essas pessoas, esses jovens, podem se tornar trabalhadores do centro. Porque tem que ser um palavreado que o jovem entenda e de preferência, vamos dizer assim, tem que ser numa casa espírita. Idealmente sim, né? O estudo da mediunidade, se ele for na casa espírita, ele tem todo o ambiente espiritual envolvido. Agora tem um caso que é muito interessante, Celina. A gente recebe mensagens também, ou tem contato com pessoas de cidades que não têm centro. Pois é. Embora existam 15 mil centros, não tem em todas as cidades. Porque algumas capitais, como São Paulo, tem milhares, né? O próprio estado de São Paulo tem muitos. Mas algumas cidades do interior, o interior do Nordeste, do Norte ou até do Sul, não tem o centro. E aí? O que a gente faz nesses casos? Aí você pode, pelo menos a gente tem encontrado alguns grupos assim, que estudam a mediunidade, estudam a parte teórica, não a parte prática, digamos assim, pela internet. Olha como a tecnologia também ajuda nisso. Criam-se grupos online
que fazem videoconferência e eles pegam o livro dos médiuns e começam a estudar. Então é a parte teórica da mediunidade. Pelo menos para você começar a entender e já ir sintonizando de uma maneira positiva com as pessoas. A gente sabe que o pensamento não tem barreira, né? Sim. Então é eu aqui, a pessoa que está em Portugal, o outro na Bélgica e um no Acre. Todo mundo conectado ao mesmo tempo, né, com uma prece, com comprometimento, com estudo, tendo contato com aquele material e extraindo dali o conhecimento. Essa é uma possibilidade também. Mas então, aí eu fico na dúvida, Júlio, porque esses grupos que de repente não estão nem ligados a uma casa espírita que tenha o estudo, que tenha o Sim. acompanhamento e o esclarecimento. E aí vão interpretar até o livro dos médiuns de uma forma, às vezes, distorcida. Sim. E aí como é que fica para passar uma orientação de mediunidade para um Perfeito. jovem ou para um pré-adolescente que precisa estar com a visão correta, no caminho certo? A mesma dica do centro espírita presencial. Ter um dirigente, alguém que já conheça do assunto, Tem que que possa ter, né? Senão não conduzir o adianta. estudo. O mais correto, pelo menos o que eu tenho observado e conversado com até dirigentes também, é que sim, sempre tem um dirigente. Alguém que ou já tem essa vivência mediúnica, de sessões mediúnicas, ou que dá o curso de mediunidade nos centros. Então essa pessoa, ela desloca um dia da sua semana e ela orienta esse grupo. Ah, é como se fosse na casa espírita mesmo, Isso. então. Ah, A tá. diferença é, ao invés de você estar numa mesma sala, como você não tem essa possibilidade, pessoas não têm o acesso ao centro, você tem contato com um dirigente que pode conduzir esse estudo. Tá E certo. isso tem ajudado muitos jovens que estão espalhados pelo mundo, né? Porque a gente vê, Júlio, que em muitas casas espíritas não tem a parte da mocidade. Tem a infância e depois já vai direto para o adulto fazer o curso Exato. de doutrina, etc. Aí, isso daí já é complicado, mas geralmente é por falta de trabalhadores e Exatamente. etc. Mas isso desmotiva um pouco os jovens também, porque em alguns casos são eles mesmos que fogem. Sim. Porque não quer estudar o espiritismo, porque não quer acreditar muito no que já está acontecendo com ele na parte mediúnica. É uma via de mão dupla. Uma pesquisa recente feita pela Globo apontou que a maior parte dos jovens do Brasil tem uma ligação muito grande com espiritualidade. E que o grande ídolo dessas pessoas não são jogadores de futebol, não são astros da TV e do cinema, é Deus. Olha. Então a gente começa a perceber o quê? Esse jovem precisa ter esse contato com a espiritualidade. Por que ele está saindo do centro espírita? Ou o que será que não está atraindo no centro espírita? É uma via de mão dupla. O jovem ter o interesse de ir até lá estudar e o centro oferecer isso de uma maneira que atraia o jovem também. Esse é o grande ponto. Então, às vezes, também pode ser que seja um foco que ache que é mediúnico e não é. Exatamente. Pode ter problema, inclusive, de saúde, né, do corpo Sim. próprio, corpo físico, mas às vezes foi alguma coisa distorcida da infância, por falta de conhecimento ou de estudo na parte também mediúnica dos pais, dos Exatamente. avós. Então fica meio complicado mesmo para saber que caminho tomar ali. E quem pode oferecer esse ensino? O centro espírita. E aí quando você encontra um centro espírita que não tem, por exemplo, um trabalho de mocidade, que não tem uma abertura para um curso de mediunidade para jovens, para onde que esse jovem vai? Ele fica perdido, ele pode até buscar auxílio com algum amigo, mas se não tiver, ele vai passar por aqueles fenômenos que podem ou não ser mediúnicos durante toda a sua adolescência, até eles terem a idade suficiente para terem contato com a mediunidade. E como é que sabe se realmente é mediúnico ou se não é algum distúrbio de personalidade, algum problema de saúde ou no corpo? O que a gente tem encontrado mais nos últimos tempos é o contrário. São pessoas que têm esses tipos de distúrbios, alguma coisa que está incomodando no dia a dia e que procuram na medicina a solução, mas não encontram. E aí quando vão na casa espírita, descobrem que era mediúnico. Agora, pelo estudo, e de uma maneira até muito simples, a gente vai saber. Visões, ouvir alguma coisa, já dá algum indício de que pode ser mediúnico. Mas o papel principal do centro espírita, que eu vejo é o esclarecimento. É explicar que isso aqui é mediunidade. E pode ser que você tenha, então vem aqui, faça o estudo, participe das reuniões, tome o passe, ou isso aqui não é mediunidade, procure um médico. Você vai ter que tratar. Porque às vezes tem esquizofrenia, né? Exato. Tem outros tipos de distúrbios que faz com que a pessoa veja, ouça. Sim. No Brasil a gente teve casos assim de pessoas que foram diagnosticadas com algum problema psiquiátrico
eram presas, né, em hospitais, enfim, em locais que abrigavam essas pessoas para tomar choque, para ter tratamentos absurdos, e era mediúnico. Era uma mediunidade que estava aflorando. Então, a gente vê que é a falta de esclarecimento. Para o jovem ainda, que está passando por uma série de movimentações orgânicas, né? Pois é. Uma série de... Mudança no corpo, não é tudo? Exatamente. Ainda mais essa questão mediúnica. Mais uma vez, esclarecimento. Mas se o jovem não encontrar isso na casa espírita, o que ele faz? Muitos têm procurado em outras religiões, inclusive. Católicos, evangélicos, que estão atraindo essa juventude, que também passaram pelo mesmo que nós estamos passando no espiritismo hoje. Uma diminuição da juventude, né, uma falta de interesse na religiosidade, né, nesse contato, e depois agora resgatando, trazendo novas formas de atrair esse jovem. Nós estamos encerrando esse primeiro bloco e você fica aí com a gente, porque nós vamos te mostrar, o Júlio vai esclarecer para a gente que a mediunidade não está só dentro do espiritismo. A gente já volta.